Olá pessoal, voltamos aqui. Boa tarde a todos. Fizemos um teste rápido aqui para conseguir conectar sem maiores problemas, né? Imagem, som, o áudio. E o Zé está entrando aí agora para que a gente possa começar nosso debate aqui, né? Olha aqui, ele já tocou, já solicitou. Acho que a gente consegue. Muito bem. Está conectando aqui. Ok. Conseguindo já ver alguma imagem aí. Está me ouvindo bem, Zé? Boa tarde. Estou lhe ouvindo. Agora vamos testando. Está testando Está direito. ouvindo? Está me ouvindo? Eu acho que se você colocar o seu fone, vai melhorar um bocado. Estou colocando, porque alguém deu um nó aqui. Muito boa. Já estava avisando que a gente está fazendo esse teste para evitar qualquer perda de tempo aí depois. Não é? Acho que a internet deu aí uma baixazinha. Congelou a imagem de Zé. Tá me vendo aí, Zé? Estou lhe vendo. Bonito que só. Agora estou lhe ouvindo melhor, viu? Certo. Ok? Tá ouvindo bem? Melhor é bem ou... Não, bem melhor, bem melhor. Viu? Você também está me ouvindo bem e me vendo bem aqui, né? Isso, estou lhe vendo bem demais. Ok. Eu estava fazendo introdução aqui, viu, Zé? Já temos aí 20 pessoas acompanhando a gente, alguns alunos, alguns colegas, e dizendo que a gente é a nona edição do nosso Papo em Casa. Já tem mais de 2 meses que a gente está fazendo uma edição por semana, né? Mas a gente ficou, Zé, muito mais no juridiquês, né? Tratando de temas jurídicos, né? De como a nação, o país e o poder judiciário estava, nas suas diversas áreas, se portando diante desse momento de pandemia. Então, a gente recebeu aqui colegas para falar das relações de consumo, de direito de família, direito do trabalho, né? Falamos aqui também já de empreendedorismo. E agora foi o primeiro ponto de fora da curva, para que a gente pudesse refletir em outra área, que é a história, né? Como é que o Brasil, como é que Pernambuco, como é que o mundo já enfrentou outras pandemias? Porque essa geração nossa de agora não está acostumada com essa situação, por óbvio. E estuda, acompanha, mas não tem essa noção do que aconteceu no passado, né? E de como o Estado, principalmente, se portou diante de situações atípicas como essa de agora. E você, o amigo, a gente já se conhece há algum tempo, uma pessoa reconhecida não só por nós, mas por toda a sociedade pernambucana, é consultor, é analista político, é membro da Academia de Letras em Pernambuco, né? Mas, sobretudo, é um historiador, né? Tem aí uma história importante na comunicação de Pernambuco, está sempre aí nas rádios, falando de história, inclusive, e ninguém como você para nos passar esse conhecimento, para nos trazer aí algumas informações e nos tirar, Zé, desse juridiquês que a gente tratou aqui durante esse tempo. Eu agradeço novamente, viu, a atenção, a disponibilidade de estar aqui, viu? E é um prazer grande para mim e para os amigos aí que estão acompanhando, se Deus quiser. Olha, Felipe, o prazer é meu. E isso não é uma frase feita, isso é de coração. Cortou. Cortou, ó. Tá? Eu acho que a internet dizer que está um pouquinho. Pois é, está cortando. Quando você começou a falar, começou a cortar. Agora melhorou. Eu não... Está cortando ainda? Acho que você está saindo do ar. Você está saindo e entrando. Você tá, aqui para mim, você está saindo e entrando. De vez em quando você sai.
Aqui Tá, está tá, você congelando, mas voltando. Agora parece que voltou. Voltou melhor. bom, então, eu não sei qual é o seu parentesco, está ouvindo isso? Está ouvindo bem, não? Estou ouvindo, Estou estou ouvindo, conseguindo. estou ouvindo. Ah, tá ouvindo? Eu não sei qual é seu parentesco com o Monsenhor Ferreira Lima, que é da sua família, né, e tem uma participação importantíssima na história de Surubim, né? Então, a gente tem essa ligação, né? Eu vou me despreocupar da internet, que está travando e entrando. O Edmar, Aqui eu estou ouvindo né? bem, estou ouvindo bem, tá tudo certo. Então, tem uma ligação, tem Egídio nessa história, que é uma figura exponencial da história da democracia brasileira. Então, você carrega esse peso de um nome e tem honrado esse nome como um trabalho sério, como profissional, como político, e eu tenho muito prazer de estar aqui conversando com você. Eu lhe agradeço bastante. Lhe agradeço. E o Monsenhor é primo, né? O Monsenhor era primo legítimo do meu avô, né, de Surubim, meu avô era de Timbaúba, e Egídio é meu tio-avô, né? Então agradeço a lembrança e ressaltando aí a responsabilidade histórica também, né? Por todo o legado aí. Pois é. Né? Eu só carrego um Júnior e sinto todo dia o peso desse nome e imagine, né, você que carrega gerações, né, gerações de políticos, gerações de políticos, Só que gerações. eu acho que temos noção da responsabilidade, né? Nesse tempo aí. Isso é importante. Isso é Verdade. importante. É verdade. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu realmente sou historiador. As pessoas, às vezes, né, nem levam muito em conta, porque eu não... Às vezes eu até olho para o espelho e tenho dificuldade de achar que sou um cientista social. Mas eu sou um cientista social com diploma. Como você tem mestrado, né, na área jurídica, eu tenho mestrado na área de história, né? Então, eu estudei metodologia, estudei as técnicas e optei por uma linha metodológica que é o materialismo dialético, a partir do pensamento não de Marx apenas, não de Hegel, mais próximo, mas fui para os fundamentos. Eu tive a sorte, não fui, eu tive a sorte de ter descoberto o materialismo dialético a partir de Heráclito. Sim. Eu não digo fundador, porque nenhuma ideia nasce originalmente de uma pessoa. As ideias se formam, vão se formando através de gerações, vão se formando através do coletivo. Construindo. E alguém pega isso, interpreta e dá forma final. Né? Então, Heráclito deu uma forma que eu diria como ponto de partida definitiva para a dialética. Ele dizia que o universo é um fogo eterno, com unidades que se acendem e se apagam permanentemente. Olha, que 2.500 anos de ciência se passaram e nada de científico, verdadeiramente científico, nega Heráclito. O universo é cada vez mais visto como um fogo permanente. Né? Ele dizia, tudo muda. A vida é mudança. Então, a gente vê hoje, aí chegando para o nosso Eita. Da própria genética. Vírus que nascem, que não existiam, e passam a existir e a interferir na vida das pessoas. Então, a mudança está aí na ordem do dia. E outro pensamento heraclitiano, para não ficar muito nesse tema, né? A vida é a contradição. O que é que explica a vida? O que explica a vida é a contradição, é o conflito, é o choque, né? E desse conflito é que a vida vai se fazendo. Não necessariamente melhor, não necessariamente pior.
a vida vai transcorrendo, né? A gente envelhece, os meus cabelos vão ficando brancos, né? Aceleradamente, porque novas células nascem. Então, o novo leva ao velho, é a contradição, né? Quem procura harmonia na natureza não vai encontrar, né? Você vai encontrar a natureza, isso é uma frase de Niemeyer, a natureza é curva e áspera, né? Onde você encontra harmonia, onde você encontra uma reta, um celular, uma tela de celular, né? Onde você generalista, mais ou menos especializado em ideias políticas, né? Escrevi um livro sobre Maquiavel, que fez sucesso, felizmente, no mundo todo, eu sempre vou lembrar. Muito Né? bom. Tá aqui a mais recente edição no Brasil, mas tem edições no Brasil, tem edição americana, que foi best-seller no Amazon durante algum tempo, foi o segundo livro best-seller entre os autores brasileiros. Durante algum tempo, Maquiavel The Power, Machiavelli Power, né? Como é a tradução americana, foi o segundo livro mais vendido de brasileiro na Amazon. Só perdi para Rubem Fonseca durante um bom tempo. Depois essas coisas passam. Então, no leste europeu, no Oriente e tal. Eu estou dizendo isso, primeiro, para situar. Eu não sou especialista em pandemias. Entretanto, sou especialista em contextualizar situações. Diga lá. Claro, claro. O que é que você quer saber? É justamente essa sua vertente, não especialista em pandemia, mas no que tange a história, que a gente quer trazer para endossar as nossas discussões recentes sobre pandemia, porque nenhum estudante, ninguém nunca foi acostumado a discutir pandemia, né? Ninguém nunca sabia o que era pandemia, não sabia qual era a diferença entre surto, epidemia e pandemia, por exemplo, quanto mais discutia pandemia, né? E a história nos ajuda muito a ter subsídios para entender o hoje e o que vai vir amanhã, por óbvio, né? Como é que no passado, por exemplo, a sociedade enfrentou pandemias? Nós tivemos lá no século XIV, se não me engano, a peste bubônica, pode ser considerada uma pandemia, né? Tivemos no século agora XIX, o século antepassado, a questão da cólera, né? Tivemos a varíola em outros tempos, né? A AIDS, recentemente. AIDS. Sim. Poderíamos, por exemplo, trazer a dengue, a zika, a chikungunya como pandemias? Ou não seria assim classificado, né? A gripe espanhola, no início do século, né? Gripe espanhola. Veja. A humanidade, ela na pandemia, né? A palavra pan é tudo, né? Tudo. Do grego. O mundo inteiro. Demos é povo. Na verdade, não é nem mundo, não é terra. Não é pangeo, né? É pandemos. Pandemia. Ou seja, atinge o povo todo, né? Não é o planeta geograficamente falando, é o planeta demograficamente falando. A pandemia atinge todas as pessoas, coloca em risco todas as pessoas do planeta. Então, o planeta, ele se integra como planeta a partir de 1492, com o descobrimento da América, depois o descobrimento do Brasil, a colonização. Então, criamos as condições para uma pandemia mundial. Não é redundância. Você falar em pandemia global, pandemia mundial. Porque até 1500, e você se referiu a algumas pandemias na época, a pandemia era localizada, onde tinha gente. Quer dizer, não onde tinha gente, onde as pessoas estavam integradas. Porque tinha gente na América, mas os povos da América, é muito importante frisar isso,
não foram vítimas da peste bubônica, não foram vítimas da tuberculose, não foram vítimas da peste negra, não foram vítimas de outras pandemias, porque estavam num isolamento total, completo e absoluto. Né? E foram preservados, foram contaminados depois, devastados. É verdade. As epidemias que aconteceram já desde o período colonial pegavam isso. Uma simples gripe devastava uma tribo. Né? Uma gripezinha. Uma tribo indígena, né, dos aborígenes. Né? Então, a história de algumas doenças. Eu vou dar um passo atrás. Eu vou para os vírus e as bactérias. Certo. Os vírus e as bactérias antecedem o ser humano. Ou seja, quando o ser humano veio a ser humano, os vírus e as bactérias já existiam no planeta há bilhões, talvez, de anos. E provavelmente, depois que o ser humano desaparecer da face da Terra, os vírus e as bactérias vão permanecer. Ou seja, essa é uma guerra para nós perdida, para nós como humanidade. É uma guerra que nós lutamos para vencer as batalhas que se colocam. Sim. Nós somos os passageiros, né? Eles são os habitantes, não é verdade? Exatamente. Nós temos, contraditoriamente, indo para Heráclito, conflito, a guerra permanente. Há uma guerra permanente entre o ser humano e os vírus. É permanente. Eu tenho experiência, posso falar aqui, nós estamos... Por exemplo, eu tenho herpes. Eu me acostumei a enfrentar o vírus. O vírus é muito inteligente. Ele consegue, depois de tantos anos de embate, ele ainda consegue me emboscar. Impressionante. E eu me protejo de todas as formas, já conheço os sinais, mas ele fica ali. O vírus multifacetado. É de uma inteligência privilegiada. Não a inteligência humana, não o raciocínio, o instinto que tem dentro dele. Né? Ele é de inteligência e ele se recria. Então, quando você se protege, ele lhe pega na virada. Né? Quando, é mais ou menos assim, a humanidade relaxou, aí ele se infiltra. Então, por exemplo, tuberculose. Tuberculose é uma questão hoje superada. Mas nós temos faraós do Egito. O historiador, às vezes, se defronta com situações muito interessantes. Né? Então, a gente tem faraós do Egito, cuja múmia a gente estuda e tem lá marcas de tuberculose. Marcas de varíola. Em faraós do Egito, faraós que morreram com varíola. Então, a varíola já existia. E por que não há uma pandemia de varíola do Egito até hoje? Porque o vírus ele tem os seus ciclos. Né? Eu não sei explicar isso do ponto de vista médico, mas do ponto de vista histórico, ele vai. Aí o próprio ser humano, de certo modo, se imuniza, consegue se proteger, aí ele mergulha, se recria, e lá para as tantas reaparece. Né? Ele é uma espécie de mutante, né? Quando encontra uma oportunidade de se reinventar, e aí ele se reconstrói e vai justamente naquela fraqueza que nós temos naquele momento. E quando a gente consegue se controlar aquilo ali, ele encontra outra maneira de se reinventar, vamos dizer assim. Né? A tuberculose, se eu não me engano, veja, eu tenho muitas datas na cabeça, recentes, e não quero nem me arriscar com datas. Mas eu acho que de mais ou menos de 1850 a 1950, né, a tuberculose matou milhões de pessoas por ano. Aí descobriu-se a vacina. O ser humano descobriu a vacina, houve vacinação em massa, e ela foi derrotada. Vencemos, aí comemoramos, vencemos a tuberculose. Naquela oportunidade, né?
vem um outro vírus da AIDS e a tuberculose se infiltra ali e começa a atingir os aidéticos. E, através disso, começa a voltar de outra forma e a contaminar outras pessoas. Então, veja como é uma guerra permanente. É uma guerra com batalhas, né? O ser humano enfrentou algumas batalhas assim terríveis. A peste negra. A peste. Vou ressaltar que tudo que a gente fala de estatística, número, se hoje em dia a gente desconfia das estatísticas que estão aí, né, todo dia que imagine você pega, lá atrás. Imagine coisa da Idade Média, do século passado e tal. Mas a peste negra, em algumas regiões da Europa, a peste negra durou. A peste negra era a peste bubônica, né? A febre tifo do rato, que o Matuto ainda hoje usa quase como um palavrão. Esse negócio da febre tifo do rato. É verdade, a expressão. A febre tifo do rato. Aí, por quê? Porque realmente vinha do rato. O rato passava para o piolho mordia o rato contaminado, aí o piolho vinha para o ser humano. Então fazia uma triangulação. Repare, o rato, o ser humano, né, e o piolho. E aí o ser humano contaminado passava para outro ser humano. E aí a peste negra durou áureos para a peste de 1330 e pouco a 1350 e pouco, uns 20 anos. Nesses 20 anos, calcula-se que 1/3 da população europeia, da Europa, não há dados sobre o Oriente, porque ela já veio provavelmente do Oriente, já veio provavelmente com aquelas caravanas, né, que traziam piolhos do Oriente. Tudo, de certo modo, começa na China. Né? A China é pródiga em ser originária de soluções criativas para a humanidade e de doenças. Então, provavelmente, vindo da China, se instalou na Europa. 1/3, Felipe, da população europeia. Você imagine o que a devastação foi isso. Né? E eu estou dizendo essa coisa porque nós estamos enfrentando uma batalha muito dura, né, muito difícil, mas é preciso saber que a humanidade já enfrentou outras batalhas. Exato. Inclusive nós aqui. Exato. Nós aqui enfrentamos batalhas muito intensas. Esse é o objetivo que a gente que provocou essa live aqui hoje, porque muitos alunos, principalmente dessa... Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tá aparecendo aqui Agora deve voltar. Algo rodando. Mas, enfim, eu vou tomar um gole d'água. Melhorou aí? E vou continuar falando até conseguir com você. Estou sem retorno teu, Felipe. Melhorou agora? Então, veja, no próprio período colonial, no Brasil, falando um pouco do Brasil, melhorou no agora? período colonial, tá ouvindo agora? Estou ouvindo. Não, eu já estava ouvindo. Rodando. Você está me ouvindo bem? No próprio período colonial, nós tivemos surtos, né, de varíola, né, que devastaram a sociedade. Está me ouvindo bem agora, Zé? Melhorou? O Recife teve uma sucessão de epidemias. Eu estou aqui procurar se eu consigo até dar. Eu vi, viu, Zé, essa semana, uma especialista, uma geriatra, doutora Carla Núbia, numa live dessas, e ela falava de 1850, que há registros aí históricos
da saúde pernambucana de uma pandemia de cólera. Né? Diz que foi muito devastador aqui. Não sei se você tem esse registro aí, mas ela comentava Tem sim. sobre essa situação. Eu vou. É justamente, Zé, essa sua visão que você ressaltou aí agora, porque o vídeo travou, não deu para a gente continuar o raciocínio. Essa visão de trazer, principalmente para o aluno, para a geração de agora, né? Essa noção de que, olha, a gente está passando por isso hoje, mas há uma carga histórica aí que nos explica que em outros momentos, inclusive aqui em Pernambuco, inclusive no Brasil, nós passamos por situações parecidas. Não é? Exatamente. Veja, eu vou puxar para perto da gente. E para Recife, eu anotei Sim. alguns dados do livro História da Medicina em Pernambuco. E tem uma frase lá de um médico do século XIX, não me lembro o nome dele, que dizia: a guerra é inseparável da peste. A peste que aconteceu depois das grandes secas, no século XIX, depois das grandes secas, depois das revoluções, porque as condições sanitárias já eram ruins e, evidentemente, que uma revolução, cerco, mortes, pessoas mal enterradas, tudo isso é desabastecimento, tudo Caos isso criava sanitário. condições, caos sanitário. Tudo isso criava... O caos sanitário já era permanente. Né? Você não pegou isso não, mas João Lira Neto, que está nos assistindo, vim passar o nomezinho dele aí. Abraço, João. Abraço honra. Grande. Nosso governador. João pegou esse tempo. Né? O tempo em que os dejetos eram atirados fora, né, nos pinicos, nas coisas semelhantes, eram jogados simplesmente na rua, nos becos, nos canais, no mar, onde tinha mar. Então, as condições sanitárias do Brasil colônia não eram boas. As casas já eram ruins. Os dejetos eram jogados, era na rua mesmo. A pessoa não tinha banheiro, não tinha suíte, isso no século XIX. Você observe as casas mais antigas, né? Por exemplo, eu faço parte da Academia Pernambucana de Letras, diferente da do B. A academia é como partido político. Né? Então, a Academia Pernambucana de Letras, que fica naquele casarão fantástico do século XVIII, XIX, simplesmente não tem banheiro na Rui Barbosa. Simplesmente aquela casa não tinha banheiro. Não tinha banheiro. As pessoas dormiam nos quartos, não tinha banheiro. Né? Você vê, não tinha suíte. Não é só no Brasil, não. Quem já visitou, por exemplo, o Palácio de Versalhes, o Palácio de Versalhes, que era a maior construção da sua época, do seu tempo, a mais luxuosa, a mais suntuosa, não tinha um banheiro interno. As pessoas faziam as necessidades, então conviviam com os excrementos. Isso era normal. Né? As pessoas jogavam pela janela, o pinico, etc. Então, nas revoluções pernambucanas, brasileiras, do século, isso piorava muito. Então você vê, nós tivemos, por exemplo, em Pernambuco, ciclos de varíola, epidemias de varíola. Em 18, ou seja, depois da Revolução de 17. Em 25, depois da Revolução de 1824. Em 35, em plena Cabanada, que é um movimento que tem pouca expressão nos livros, mas aqui em Pernambuco teve um papel importante, inclusive Panelas, né, foi um dos núcleos, Panelas e um outro município que na época pertenceu a Caruaru, né, mas Agrestina, depois foram criados municípios. Talvez a Agrestina tenha um foco importante de resistência nessa revolução. Então, os ciclos de varíola. 78 e 79, acompanha o Quebra-Quilos. Foi uma revolta também muito pouco conhecida, que Armando Sotomayor estudou, né, que foi uma revolta contra a adoção do sistema métrico decimal. O povo não queria esse negócio de quilo, metro, não sei o que, estava acostumado com outras medidas. E isso desencadeou uma revolta chamada Quebra-Quilos, né, que foi muito interiorizada, foco
no interior, Campina Grande foi um foco importante. Então, sempre essas coisas estavam associadas a secas que provocavam a instabilidade e a insatisfação, e a revolta trazia as condições para espalhar a varíola. Então, nós tivemos, em 78 e 79, contados, fora o que não se contou, em Pernambuco, 2.525 mortos. No ano da libertação dos escravos, no ano seguinte, né, voltou a varíola. Por quê? Porque os escravos saíram dos engenhos, das suas condições de vida precárias e vieram para condições de vida ainda mais precárias nos mucambos e precursores das favelas. Então, veio outro surto de varíola e foram contados 2.204 mortos em Pernambuco. Você veja como isso era expressivo, né? Agora, em 1895, nós tivemos outro surto de varíola no Recife, causada por quê? E é uma coisa importante nesse caso agora, causada pelo fato de terem mexido num cemitério. O cemitério da epidemia anterior foi deslocado para se fazer um aterro e para a cidade crescer. E nisso, as pessoas que trabalharam se contaminaram. Então, veja que o vírus, às vezes, permanece incubado, guardado, às vezes enterrado. Os mortos levam a morte para o futuro. É a tese do mutante, o vírus mutante. E sobrevivente. Você veja, quando... Por exemplo, eu falei fora de hora já. Né? Falei que... E isso serve, isso que eu vou falar agora, do ponto de vista historiográfico, serve para o futuro. Quando essa pandemia passar, é preciso que os governos federal, estadual e os municípios comecem a tratar de fornos crematórios. Por quê? Porque cadáveres sepultados em massa, como a gente está vendo aí, vou dizer uma coisa, isso é um viveiro para a sobrevivência do vírus. Por quê? Porque o corpo se decompõe, eu não sei o nome técnico, mas forma líquido e se infiltra na terra. Daqui a alguns anos, basta que um coveiro ou um passante descalço pise num ponto onde aquele líquido aflorou e o vírus permaneça vivo ali para pisar, contaminar, coçar o pé, passar a mão na boca e basta. Toda epidemia começa com um. É um terreno fértil para vírus, para bactéria, né? Veja, tem alguns casos. Em Pernambuco tem uma coisa interessante que eu não estou encontrando aqui a anotação, mas, enfim, eu vou dar a informação e depois a gente pode dar informação. Tranquilo. O surto de cólera de 1849, a gente sabe, eles souberam na época o dia e a hora que começou. Um navio aportou e uma pessoa contaminada desceu. Uma. Isso bastou para poder disseminar. Esta uma entrou em contato com várias. Com as prostitutas no porto, por exemplo, com família, não sei detalhes dessa pessoa. Mas entrou em contato com outras pessoas. Essas outras entraram em contato com outras. Essas outras entraram em contato com outras. Por isso que hoje há uma polêmica muito grande, eu vou abordar amanhã na live que vou fazer às 11 horas com o doutor Bruno. Eu vi a Souza, propaganda lá no... o doutor Bruno tem umas teses interessantes, né, sobre, por exemplo, a inutilidade do lockdown. Ele disse, olha, o lockdown serve, eu vou antecipar aqui, mas não quero entrar na área dele, eu não entro na seara médica, eu digo sempre o seguinte, na área médica eu não me meto, cloroquina ou não cloroquina? Os médicos que não sabem tem como a se é gente dominar cloroquina. Se a gente não é cientista, se a gente não é da área. Né? Agora, como observador e estudioso da mídia, do uso político da mídia e até mesmo do
O Poder. Aliás, aproveito também para fazer o comercial. Sim, faça. É verdade, eu gostei muito. Recebi lá algumas edições no WhatsApp. Olha, pegue o seu celular. Não, agora você vai cair a live. www.jornalopoder.com.br. Vai lá, sabe. Eita, pessoal, eu acho que a internet do professor Zé Nivaldo deu uma caída aqui. Ele saiu, mas está voltando logo mais. Deixa eu ver aqui. Agora foi. Agora está voltando, está voltando. Eu queria aproveitar, pessoal, agradecer aqui. Opa, Zé, caiu, mas voltou agora. A câmera agora está virada. Olha, eu estava aproveitando sua saída repentina, voltou agora, para agradecer aqui algumas presenças, viu? Nós temos aqui, olha, a irmã Maria das Graças, que é a diretora lá da nossa Fafide, aqui, tradicionalmente conhecida aqui na Boa Vista. Sou professor de lá, inclusive. Obrigado pelo prestígio, irmã. A professora e também era reitora da nossa UFRPE, Universidade Rural de Pernambuco, Maria José de Sena, figura excelentemente, gente de primeira qualidade, uma amiga, está aqui nos prestigiando, né? O ex-governador João Lira estava aqui conosco, saiu, mas já deixo aqui meu agradecimento. A professora Vera Cabral, colega de trabalho, estava aqui conosco. Os amigos aqui, os alunos, Sandro, João Davi, né? Está aqui também a Willa, o Guilherme, Bernadette, tem muita gente aqui acompanhando e fincando aqui, prestigiando a gente, Zé. Sinal aí do seu prestígio. É uma satisfação. Histórico. Não, veja, Felipe, eu tenho uma visão seguinte. Eu nunca fui de família pobre. Minha família é uma família abastada. Eu sou filho de um casal de médicos no interior, em Surubim. Eu tive uma educação primorosa no ginásio Pio XII, fundado pelo Monsenhor Ferreira Lima. Tradicionalista na cidade. Eu fui da segunda turma, porque não tinha idade para ser da primeira, quer dizer, entrei no exame de admissão e não no curso ginasial na época, mas devo muito aos maristas, muito mesmo, como devo aos jesuítas. Estudei depois 3 anos com jesuítas. E eu sou ateu, mas, enfim, eu sou heraclitiano, materialista, dialético. Mas nunca esse ambiente religioso foi obstáculo para o livre pensar. Voltando a algumas coisas, olha, a gente está muito assustado e é natural. Entretanto, é preciso não esquecer, por exemplo, que a epidemia de tifo teve 3 milhões de mortos entre 18 e 22. O tifo do século passado, chegamos no século XIX, 18 e 22, 3 milhões de mortos. Concomitante, a epidemia foi lado a lado com a influenza, a chamada gripe espanhola, que matou ninguém sabe quantas pessoas, mas há quem fale até em 100 milhões e há quem fale em 17. Né? Ficando no meio, digamos que falar em 50 milhões de mortos não terá sido um absurdo. A humanidade tinha 1.800.000 pessoas no planeta Terra. Então, a pandemia da influenza foi uma das primeiras pandemias, porque pegou todo mundo. Né? No Brasil, inclusive, ela é mapeada também. A gente tem o mapa de como ela chegou. Foi um navio, se não me engano, inglês, né? Com um nomezinho curioso, que parou em Portugal e na travessia do Atlântico algumas pessoas já morreram. Aí tocou no Recife, deixou a peste, tocou em Salvador, deixou a gripe, tocou em Salvador, tocou no Rio de Janeiro e foi para Buenos Aires. Então, um navio trouxe. Né? Essa gripe, eu quero até dizer, é uma curiosidade.
ela se chama espanhola, mas não é porque ela nasceu na Espanha. Ela surgiu nos Estados Unidos. Ah, olha aí, informação. Foi um campo de treinamento americano onde houve a contaminação e alguns soldados desse campo levaram para a Europa. Só que a Europa estava em guerra e aí se disseminou, né? Disseminou pelo continente e tal. E como estava em guerra, a gente sabe que a primeira vítima da guerra é a verdade. Quando se estabelece uma guerra, a verdade morre. Então, os países não divulgavam o número de mortos por conta da moral, do moral, tá? Do moral da população, para não abater o moral das tropas, para não dizer que estava morrendo gente. Aí escondia o número de mortos. Como a Espanha não estava na guerra, a imprensa espanhola não foi impedida de dar o número de mortos. Então, os números de mortos na Espanha eram sempre muito maiores do que em todo lugar. Por e isso aí ficou conhecida pela... Olha aí, informação. Às vezes até a liberdade de imprensa causa, digamos, prejuízo de imagem. Né? Porque a pessoa fala gripe espanhola, pensa, a gripe espanhola é influenza. Matou, talvez, 50 milhões de pessoas. Mais do que, provavelmente, essa coronavírus vai matar. Eu não imagino que chegue a tanto. Que ultrapasse isso. Nem perto, nem chegue perto, talvez. Né? Não chegue nem perto. E veja que a população, Felipe, era de 1.800.000 pessoas aproximadamente. Ou seja, menos de 2 milhões. Hoje, calcula-se em 8. Você veja que, inclusive, a partir do século passado, com as vacinas, né, com o controle da peste, né, com a vacinação em massa, com o combate à malária, que, aliás, o instrumento de combate à malária é feito a cloroquina, hidroxicloroquina. Exato, exato. Veja. Então, quando eu vejo, por exemplo, aí você diz, você entende de medicina? Não. Mas eu entendo um mínimo de comunicação e tenho bom senso. Tenho senso crítico. Então, quando eu vejo o camarada dizer, não, mas os efeitos colaterais são muito perigosos. Eu digo, mas peraí, velho. Peraí. Esse negócio existe há quantos anos no mercado brasileiro? Mais de 70. É usado para diversas doenças. Até 2 meses atrás, era liberado nas farmácias. Você chegava, comprava hidroxicloroquina, comprava normal, não precisava de receita, não precisava de nada. Exato. Quem quisesse levava para casa, quem quisesse tomar, tomava. Passava 6 meses, o tratamento da malária é 6 meses de hidroxicloroquina. 6 meses! E não tinha esse estardalhaço todo? Não tinha esse estardalhaço, ninguém morria do coração, ninguém não sei o quê. Claro. Eu digo sempre, se você lê uma bula, qualquer uma, de remédio de dor de cabeça, de cachê... Vai ter você tudo que você não quer ouvir, é verdade. Você não toma o remédio. Se você lê a bula, com efeitos colaterais possíveis. Você não toma nenhuma neosaldina. Então... Peraí. Esse remédio, até um dia desse, era tranquilo, ninguém questiona. Atual. E aí eu ouço muitos médicos, eu tenho médicos na família que não pensam como eu vejo essa questão, pensam diferente, né? Mas a hidroxicloroquina ela tem que ser usada nos primeiros dias da doença. E o que é que ontem foi publicado? Foi publicado um estudo hospitalar com milhares de casos. Isso é uma desonestidade científica. Isso é colocar a ciência a serviço das grandes corporações que estão esperando a vacina para lucrar fortunas com a morte do povo.
É a com as política grandes capitalista aí, corporações de venda de equipamentos hospitalares. Para mim, isso é patifaria. É usar a ciência para o mal. para o Porque mal. a ciência não é sinônimo de coisa boa, não. Ciência é sinônimo de conhecimento. De E conhecimento. é preciso que a humanidade se aproprie da ciência para o bem. Porque a mesma ciência que cura é a ciência que mata. A mesma ciência que faz o ser humano ter uma vida cada vez mais longa é a ciência que cria a guerra bacteriológica, é a ciência que cria metralhadoras. É preciso não esquecer que as bombas atômicas foram criadas por Também, cientistas. exato. É preciso não esquecer, Felipe, que os campos de concentração, que as câmeras de gás foram criadas por cientistas mais avançados do seu tempo. Então, a ciência em si mesma, ela não é nada se não for controlada e colocada a serviço do bem da humanidade. Porque do mesmo jeito que ela pode servir ao bem, pode servir ao mal. E eu tenho visto muitos exemplos, com muita tristeza. Como cientista social, tenho visto com muita tristeza, a própria ciência social usada na pandemia da comunicação, do pensamento único, né? Levando através do sistema global, levando as pessoas que pensam diferente a se intimidarem. A mim não intimidam, não tenho medo. O jornal O Poder vai continuar questionando, não por questionar, muito bom, mas pelo compromisso com a busca da verdade. Se a gente tiver errado e a verdade estiver do outro lado, tudo bem, a gente reconhece. Olha, está cortando um pouquinho agora. Está me ouvindo bem aí? Opa, rapaz, numa hora tão boa começou a cortar aqui. Tá me ouvindo bem? Agora eu acho que melhorou. Zé, com esse seu depoimento de agora, foi uma prova de que essa nossa live atingiu além do objetivo que ela queria. A gente queria trazer e trouxemos, com maestria aí, com sua ajuda, um conhecimento histórico sobre as pandemias no passado, mas, sobretudo, do nosso passado em Recife, em Pernambuco. Mas a gente conseguiu dar um passo maior. A gente está concluindo. Eu não queria... Deixa eu dizer duas coisas que escaparam. A gente vai falando, escaparam. Diga lá. Primeiro, dá tempo. A lição das máscaras medievais. Os médicos da Idade Média se protegiam com como chama isso? Máscaras bicudas, para nem permitir que o sujeito chegasse perto. Com chapéus enormes, para não permitir que o sujeito chegasse perto, com batas que cobriam o corpo inteiro. Então era aquelas coisas bicudas. Eles estavam mais avançados do que essas EPIs safadas que são feitas para furtar o dinheiro público. Entendeu? Estavam mais bem protegidos. E segundo, eu falei em crematório e aí me fugiu na hora. Felipe, algumas pestes só pararam quando os corpos começaram a ser cremados. A cremação para a contaminação do morto contaminar o vivo. Não tem aquela brincadeira do carnaval, o morto carrega o vivo? Na peste, o morto contamina o vivo. Né? Então, isso é uma coisa importantíssima. Outra coisa, a imunização. Durante a peste negra, a profissão mais bem paga era coveiro. Ninguém queria enterrar os mortos, mas aqueles que tinham tido a doença e tinham escapado dela, estavam imunes, eles já sabiam que estavam imunes. Imunes, anticorpos. Aí, esses se dispunham ao desagradabilíssimo trabalho de dar destino aos cadáveres, ou enterrando, ou queimando, enfim, dependendo do momento. Mas o interessante é, eles já tinham a noção de que quem
passou pela doença, estava imunizado. E aí, aqueles imunizados que se dispunham a fazer esse serviço, eram bem remunerados. Muito bem remunerados. Fizeram verdadeiras fortunas. Né? Foi um dos elementos, inclusive, que quebrou a polarização entre nobreza e comerciantes, que só tinha dois tipos de ricos. Era o nobre e o comerciante. Né? Então, uma das profissões que virou rica, temporariamente, pelo menos, coveiro. Foi o coveiro, que hoje é tratado aí renegadamente. Né? Olha aí o que é que a história nos traz aí, como muitas informações. Tá travando agora, ó. Tá me ouvindo aí? Oi, melhorou agora? Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente aqui? Deu uma travadinha aí. Melhorou. Administra cemitérios. Pode pegar essa lição medieval e trazer para os dias de hoje. Por que você vai expor coveiros que ainda não testaram positivo a doença, quando você tem a possibilidade de empregar pessoas que já se curaram, que já têm anticorpos e que se disponham a desempenhar aquela função? Sim. Gerar emprego. Sim. E preservar vidas. Porque o que menos eu vejo hoje, olhando a pandemia de hoje, o que eu menos vejo é preocupação com preservar vidas. Eu vejo preocupação política, o remédio tal, politizam até medicamento. Leva para o hidroxicloroquina virou um remédio de direita até o Hugo Chávez adotar na Venezuela. Quando o Hugo Chávez adotou na Venezuela, quebrou o discurso. Empatou o jogo, né? Era o remédio de direita. Imagine, remédio de direita. Remédio é remédio. Meu cura Deus ou não cura. Cura ou não cura. Não, porque Bolsonaro disse isso, eu vou ficar contra. Eu acho que Bolsonaro tem muitas razões. Muitas. Expõe de forma desastrosa. A visão que Bolsonaro tem do processo de lidar com a pandemia, na essência, é melhor do que essa dos governadores. Essa do Pernambuco, então, essa é desastrosa. Essa é o desastre dos desastres. Né? Tanto a prova a cúpula do governo está contaminada. O governador, a vice, o secretário da saúde, o secretário de segurança e o porta-voz. Sim. Por exemplo, a cúpula. Sim, sim. Por que a cúpula está contaminada? Ou o que eles estão dizendo não funciona, ou eles não tiveram cuidado com eles próprios, são irresponsáveis. Ou nós estamos na mão de irresponsáveis, ou estamos na mão de ditadores. Das duas, uma. Das duas, uma, não tem como. Ou eles estão impondo o que não funcionou nem com eles mesmos, ou eles impuseram aos outros, mas não seguiram o que impuseram. Então, meu amigo... Aí as pessoas dizem, não, mas você está fazendo oposição. Eu não estou fazendo oposição, eu estou tentando alertar, eu estou tentando salvar vidas, eu estou tentando dar um grito de alerta. Eu digo desde o primeiro dia, esse negócio de trancar o povo em casa, na periferia, não vai funcionar. Como é que vai funcionar uma pessoa ficar presa dentro de casa? Correto, está preso. Eu estou dentro de casa há 2 meses, saí 5 vezes com os maiores cuidados. 2 para tomar vacina, 1 para fazer o teste para saber se já tinha passado ou não, 1 vez para tentar tirar dinheiro no caixa automático, o meu dinheiro tinha acabado, e coisas assim, essenciais, protegido, luva, parecia um medieval, parecia que eu ia fazer uma viagem... Armamento de guerra. Porque eu sou duplo risco. Eu sou risco pela idade e sou risco porque tive câncer. Estou curado. Técnica e oficialmente curado. Desde 12 que eu estou curado. 13. Desde 2013 que eu estou curado. Mas tive. Então, é grupo de risco. Não sai das estatísticas, grupo de risco. Eu estou com todas as precauções. Agora, pegar uma família que mora na favela, que não tem água encanada, que não tem banheiro em casa, decente, que não tem onde fazer suas necessidades, que não tem ar-condicionado, que não tem Netflix, e mandar ficar em casa, essa é uma linguagem que ele não entende. É uma língua... É mesmo que está falando em árabe. É mesmo que está falando em árabe.
Fique em casa, higienize suas mãos, use álcool gel. Para quem mora na periferia, meu Num irmão, cômodo com 15 pessoas, 10 pessoas. Né? aglomerados, onde alguém Exato. tem que sair. Esse alguém que tem que sair, se voltar contaminado, a casa se transforma no viveiro da contaminação. Essa pesquisa é porque Eita, agora tá caindo, ó. E a gente já tá pertinho, pessoal, da nossa. Viu, Zé? A gente tá chegando. se contaminar em casa. Então, veja, o lugar mais perigoso, em alguns momentos, é a casa, não é a rua. Então, isso tudo precisava ser discutido democraticamente e não imposto por uma canetada de quem não sabe o que está fazendo. Realmente. Em todas as Não. esferas, né? Em todas as esferas. Exato. Zé, a gente está Minha chegando por parte, fim eu já. agradeço muito. Eu acho que a gente tem poucos minutos ou talvez segundos, mas eu queria lhe agradecer novamente. Acho que a gente atendeu o nosso objetivo e foi ainda mais além. Trouxemos aí uma conclusão, uma crítica sobre o que está acontecendo hoje, bastante eficaz. Né? Muita gente aqui elogiando, eu não vou poder atender a todos com algumas perguntas por conta do tempo, foi bastante proveitoso. Né? Trouxemos a questão histórica e concluímos com a situação atual, Com a história, com as questões com a políticas, e com a história que própria nós história. estamos vivendo. A história, porque a Exato, história não é só exato. o passado, a história é o presente e a história é o futuro que nós estamos construindo. Então, E a projeção por que eu do puxei para o futuro. presente? Exatamente. Isso. Exatamente. Nós estamos em prisão domiciliar, sem saber por quê, e as pessoas que nos botaram em prisão domiciliar. A mim não. Eu, opcionalmente, estaria. Mas grande parte das pessoas está em prisão domiciliar, sem saber por quê, e quem condenou não foi capaz de cuidar de sua própria saúde. Isso é um absurdo total. Rapaz, sem palavras, foi muito bom, muito bom. Só tenho a agradecer a todos que estão aqui. Nosso tempo está curtinho. Zé, pode dar aí suas últimas palavras e obrigado, viu? Agradecer, renovar a esperança, renovar a crença na humanidade. Né? Nós todos passaremos, chegará a nossa hora, mas a humanidade vai continuar, né? Com a certeza de que os vírus vão continuar mais ainda. Ok, muito obrigado, Zé. Tudo de bom para você. Felicidade, pessoal. Obrigado. Agradeço, obrigado. Tchau, tchau. Abraço.